Um abraço, meus amigos, minhas amigas, os senhores e as senhoras. Estamos começando nosso programa direto ao assunto. E hoje eu gostaria de pedir atenção aos gestores públicos. Você que é prefeito, você que é secretário. Nós temos um tema hoje muito importante. Nós, às vezes, andamos pelas cidades e ouvimos as pessoas comentar o seguinte, que tal prefeito foi eleito, uma pessoa boa, uma pessoa agradável, uma pessoa honesta, mas às vezes a gestão é bem avaliada. Então, às vezes, a gestão não depende só da questão da honestidade. A gestão precisa da honestidade e precisa da competência. E a competência precisa de pessoas preparadas, pessoas qualificadas para desempenhar determinados cargos. Nós vamos trazer um debate hoje aqui, uma entrevista, sobre as gestões municipais, quais são os caminhos de excelência que os gestores devem encontrar para garantir uma boa qualidade na sua gestão. Como elaborar projetos, como e onde buscar recursos para você tornar a vida da população melhor. Nós trouxemos hoje aqui um especialista, o Dr. Jeconias Júnior, que é advogado e trabalha nessa questão, nesse quesito. É paraibano, mas hoje está residindo em Brasília, exatamente trabalhando nessa linha, junto às gestões municipais. Doutor Jeconias, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Olá, Marcelo. O meu abraço fraterno a todos os telespectadores. É um prazer, uma honra, Marcelo, estar aqui contigo, dividindo esse espaço e falando um pouco, sobre o município, sobre o municipalismo, caminhos, que devem ser percorridos aí pelos gestores municipais para ter uma vida mais tranquila, vamos dizer assim, e atender melhor as demandas da sociedade. Jeconias, você estava me falando que já começou a trabalhar na FAMUP. Como é que foi essa sua ida para a FAMUP? Como é que foi esse início? Se você já vislumbrava que pudesse trabalhar exatamente com a ação direcionada aos gestores municipais? É verdade, Marcelo. Minha passagem pela FAMUP foi marcante, determinante para esse caminho que a gente tomou de atender os municípios sob uma outra ótica, que não a ótica meramente de ficar atrás, de correr atrás das coisas, mas de ser protagonista. Eu tive na FAMUP até entre 2000 e 2003, foi um aprendizado excelente, onde eu tive a oportunidade, inclusive, de participar de ações pioneiras. A FAMUP foi a primeira entidade a firmar um termo de cooperação técnica com o então recém-criado Ministério das Cidades. Desenvolvemos ações em 4 municípios aqui do Litoral Sul, ações voltadas à regularização fundiária, e avançamos muito nesses tópicos relacionados à qualificação da equipe municipal, percorrendo trilhas para a captação de recursos governamentais e não governamentais, e acabou que hoje a gente faz esse trabalho em Brasília, tentando dar um outro viés, um outro olhar para os gestores públicos. Qual é a missão de vocês com esse trabalho? A gente tem uma missão que eu diria que é árdua, Marcelo, e esse contexto inicial que você traz para a nossa conversa, ele é o que pautou a formatação desse produto que hoje a gente está trabalhando com os municípios. A gente tem um contexto muito complicado para a gestão municipal. Em um contexto que a gente pode traçar assim, uma análise mais ampla, que vai desde o sistema político, até as questões federativas. Então a gente tem, como você falou, pessoas que decidem administrar o município.
a gente precisa lembrar que o cargo de prefeito sempre foi um cargo muito relacionado à honra de gerir o local, gerir a cidade, Marcelo. O status, né? Isso, e no passado, não muito distante, era um cargo honorífico mesmo, né? Diferente do que tem hoje, essa imagem tão desgastada do gestor municipal. E por que acontece isso, Marcelo? Porque os caminhos da gestão municipal e da política, no atual contexto político e federativo, ele é muito tortuoso. Eu costumo dizer, Marcelo, o seguinte: enquanto a sociedade apresenta as demandas e suas exigências como Uber, as gestões municipais estão como táxi. Estão num paradigma, num modelo anterior ao que hoje é exigido pela sociedade. E aí a gente tem esse cenário de desgaste excessivo da figura do gestor, a desacreditação do poder público municipal como algo que tem condições efetivas de resolver os problemas da população, e infelizmente a gente fica com esse cenário de desgaste. A nossa proposta então é modificar isso, né? E baseado em alicerces que são simples, mas que não são fáceis. Os alicerces são: primeiro, é preciso ter uma equipe qualificada, como você falou, isso é determinante, né? O gestor investe pouco hoje na qualificação da equipe. É preciso a gente percorrer trilhas diferentes de captação de oportunidades nos municípios? Sim. O modelo federativo está esgotado, Marcelo. Você vê que a gente vive momentos de contingenciamento do Orçamento Geral da União e é surpreendido como hoje com a liberação de mais de R$1 bilhão, né, através de emendas parlamentares. Então, é nesse sentido que a gente quer mostrar ao gestor que existe uma outra trilha para ser percorrida, que ele pode captar recursos, oportunidades de uma outra forma, né, sendo mais eficiente, sendo mais pragmático e sendo mais justo com os anseios da população. Tudo bem, a gente às vezes, eu estava comentando isso aqui antes, às vezes a gente anda nas cidades, aqui na Paraíba, no nosso caso, e a gente vê muitas obras paralisadas, parceria dos municípios com o governo federal, com o governo estadual, e a obra termina não sendo concluída, demora muito tempo. Por que ocorre isso, Jeconias? São vários fatores, né, Marcelo? E isso, infelizmente, não é uma questão exclusiva da Paraíba. A gente vê esse cenário no país inteiro. O nosso sistema, ele é cruel. Nós não temos uma política de investimento delineada num planejamento que seja execuível. Você veja, como eu estava falando, que a programação orçamentária da União, que é o ente que concentra a maior parte dos recursos para investimento no país, ele sofre descontinuidades. São recursos que são contingenciados. E para o prefeito acessar esses recursos na esfera governamental, ele tem que recorrer ao caminho da política através das emendas parlamentares. Ora, na hora que você delega ao parlamentar, sem nenhuma orquestração orçamentária de longo e de médio prazo, a cessão do recurso para o município, você quebra qualquer possibilidade de se ter uma estratégia de desenvolvimento. E aí, quando o município consegue acessar esse recurso, cai-se na vala comum, né, da burocracia excessiva, da fiscalização, eu vou dizer, penosa, né, e acaba que muitas das obras, eu acredito que mais de 50% das obras, elas não conseguem ser iniciadas e concluídas no prazo inicial previsto. Então, há dificuldade em acessar o recurso, há dificuldade em executar o recurso e, no final, a população é que fica penalizada sem essas obras estruturantes, né, que visam a melhoria da qualidade de vida. Jeconias, por que a gente tem sempre a imagem do prefeito chegando lá, a imagem de coitadinho, chegando lá no governo federal com o pires na mão, quase uma esmola, pedindo assim uma ajuda, pelo amor de Deus, para fazer alguma coisa interessante no município? Porque geralmente o recurso próprio, ele é escasso. Se eu estiver equivocado, você pode falar aí, escasso para apresentar obras na cidade. Geralmente recursos, o FPM e tal, são recursos destinados a pagamento da folha e a manutenção dos serviços essenciais na cidade. Não, assim, a ação governamental, a ação da gestão, ela não aparece de forma pungente para a população ver. Por que isso ocorre? E a gente tem essa imagem do prefeito coitadinho lá com o pires na mão pedindo dinheiro. Marcelo, aquilo que a gente estava falando inicialmente, né? A gente está preso num paradigma de gestão que está ultrapassado.
né, nós temos discrepâncias graves fiscais e federativas, né? A gente tem que reconhecer que o local onde é alocado a maior parte dos recursos públicos não é onde estão as demandas. O que é que eu estou querendo dizer com isso objetivamente? Enquanto os recursos, né, o apurado da receita pública se concentra na União, a demanda crescente da população, ela reside nos municípios. É o município que dá o atendimento básico de saúde, de educação, de assistência social. É o município que precisa de recursos para a infraestrutura. E o que acontece? A gente tem um pacto federativo que concentra os recursos na União e descentraliza apenas as competências. E a gente tem um sistema de operação do orçamento público que, como eu estava falando antes, é extremamente tortuoso, né? Desde o acesso ao recurso até a própria execução. Porque pode parecer simples, Marcelo, e isso você faz em casa, né? A gente faz em casa. A gente tem um orçamento mensal, cumpre-se aquelas despesas. Você sabe que você vai ter que pagar a prestação da casa, a prestação do carro, você vai ter que fazer a feira, e você faz assim um orçamento mensal de execução do que você precisa realizar dentro da receita que você tem. Administrar o município não é assim. As receitas, elas não correspondem às despesas. E mais, a receita que você tem certeza que vai receber para dar conta, né, das suas despesas, nem sempre ela acontece. Veja que as medições das obras que são normalmente feitas através desse pacto município-união sofrem atrasos que são injustificáveis, né? Então, o próprio empresário que está investindo na obra pública, ele não sabe nem quando vai receber. E o vilão, como você disse, fica sendo o gestor público, que é aquele que subiu no palanque, é aquele que se comprometeu com a população, né, com as suas metas de governo, que no final não consegue executar. Então nós temos no país, e para ser assim mais sucinto, um problema fiscal e a gente tem um problema federativo. Fiscal porque o que se arrecada não volta para onde foi gerado, e federativo porque essa relação municípios e União, municípios, estados e União, ela é desigual. O recurso fica de um lado enquanto as demandas estão do outro. Os prefeitos precisam se conscientizar que existem recursos além dos cofres do governo federal? O grande trabalho que nós estamos fazendo, Marcelo, é exatamente esse. Nessa nossa caminhada, né, em Brasília, e trabalhando diretamente com municípios, né, e com entidades municipalistas na esfera federal, a gente percebeu o seguinte: existem inúmeras oportunidades para captação de recursos, para captação de projetos, assistência técnica, qualificação da equipe municipal, que não necessariamente estão no âmbito governamental. São entidades internacionais, entidades nacionais, que oferecem essas oportunidades para o município, mas que muitas vezes esses recursos não são executados exatamente porque o município não tem conhecimento, né, dessa oferta. Então, o trabalho que a gente desenhou, né, e conseguiu chegar a um bom termo é como apresentar isso de uma forma simples, direta e acessível para o município. E foi aí que a gente conseguiu, né, uma solução tecnológica, que é o CAPT, onde a gente consegue reunir num único aplicativo as oportunidades que estão disponíveis. E aí o município acessa aquilo que pode atender às demandas que ele tem. E de que forma pode haver a aproximação desses especialistas com os gestores interessados nesse gancho, nesse mote, nesse caminho? O trabalho que a gente vem fazendo, eu posso dizer, Marcelo, que ele se divide em três níveis. Tá? A gente tem um trabalho que é esse trabalho inicial de informar o gestor, né, sobre as oportunidades existentes. Para isso, o gestor não precisa fazer muita coisa. É só baixar o aplicativo, né, no iOS ou no Android e ter acesso às oportunidades que estão disponíveis. Existe um segundo nível que a gente estruturou, que é um nível muito interessante. É um nível tutorial. São aqueles municípios que têm uma equipe que desenvolve os seus projetos, mas que precisam de dicas, precisam de informações, e a gente também resolveu isso tecnologicamente, né, através de um chat, onde a equipe do município fica em contato com a equipe do CAPT e todas essas dúvidas são tiradas, inclusive por meio de videoconferências.
E a gente tem um terceiro momento, Marcelo, que eu acho que esse é o mais interessante e o mais inovador do trabalho que a gente vem realizando. É o nível de assessoramento, onde a nossa equipe trabalha em parceria com a equipe do município, formatando o projeto da maneira adequada e, mais do que isso, a gente constrói um perfil do município e passa a fazer a apresentação desse município às entidades que têm essas ofertas de captação. É o que a gente está chamando de captação ativa. O município ele não precisa somente estar vinculado àquilo que é oferecido. A gente está encurtando esse caminho. A gente está fazendo com que a oferta ela seja feita de acordo com a demanda. E para isso tem toda uma expertise, né? Nossos especialistas são expertos na parte de cooperação internacional, na parte de cooperação federativa, nessa área de elaboração e gestão de projetos, colocando-se à disposição do município que quer, afora as oportunidades oferecidas governamentalmente, ter acesso a recursos de entidades que são privadas. Quem já estreitou os laços com vocês especialistas nessa área, esses gestores, eles têm algo diferente para contar, assim, em relação comparativo, o que era antes, o que foi depois da parceria, do acompanhamento pelos especialistas? Pois é, Marcelo, isso é uma questão e uma característica muito interessante. Existem vários tipos de gestores. E eu posso dizer a você porque eu acompanho nos trabalhos que eu faço junto à Frente Nacional de Prefeitos e junto ao SEBRAE, principalmente, a gente consegue identificar vários perfis de gestores. Tem aqueles que se decepcionam, se desiludem e entregam as fichas antes mesmo do jogo começar. Existem aqueles que persistem e têm a síndrome do avestruz. Vê os problemas, mas enterra a cabeça e se finca no município sem construir oportunidades ao seu redor. Mas tem aqueles prefeitos que não. São aqueles que não desistem, que buscam alternativas onde elas não existem. A gente tem um leque de prefeitos com esse perfil. São prefeitos que buscam cooperação em nível regional, são prefeitos que buscam estar atenados às pautas do municipalismo junto às suas entidades de representação e, principalmente, Marcelo, são prefeitos que sabem vender seu município, sabem buscar oportunidade onde ela não está ainda pronta, sabem cavar essa nova realidade. E é interessante, foi por conta da experiência com esse tipo de gestor que a gente desenvolveu esse programa, esse sistema de gerenciamento da captação de recursos. Ou seja, a gente quer mostrar ao prefeito que, para ele alcançar um resultado diferente, ele tem que percorrer caminhos diferentes. Ele não pode deixar com que essa pauta nebulosa dos problemas tome conta da agenda dele. Ele tem que fazer como um avião, quando sobrevoa, quando decola, que passa pelas nuvens, deixa a tempestade para baixo e consegue alcançar um novo horizonte acima das nuvens. É essa a nossa missão. E é isso que os prefeitos que estão trabalhando conosco, eles têm conseguido. Trilhar novos caminhos para a gestão municipal. Agora, Jeconias, eu lhe pergunto, isso é feito de que forma isso ocorre, essa relação de vocês com os municípios? Vocês ficam responsáveis pelos projetos, pela captação, de que forma vocês acompanham a aplicação desses recursos, a execução desses projetos? Essa pergunta é importantíssima, Marcelo. Tem uma premissa com que a gente trabalha. Ninguém deve substituir o papel do município. A gente está num outro momento de mudança de paradigma. Você vê, com toda essa crise política, com toda essa crise institucional, do meio político e dos órgãos governamentais, a gente entende que não é nosso papel tomar o lugar do município, como é feito normalmente. A gente trabalha em parceria. Há que se dotar a instância municipal, a equipe local, de condições de fazer isso. Porque senão, ao invés de você prestar uma ajuda verdadeira, você está criando uma muleta. Então, o que é que a gente faz? A gente capacita a equipe do município, fornece todos os subsídios para que ela exerça o protagonismo do projeto. A gente trabalha com assessoria, a gente trabalha com apoio técnico. Somos aqueles que estamos juntos, mas que não substituímos
os protagonistas locais. Daí porque, inclusive, a formatação desse negócio, ela requer um tempo de maturação maior. A gente não simplesmente vende alguma coisa, a gente está junto no desafio. Não trabalhamos, Marcelo, com a execução do projeto. Nós não temos técnicos em áreas afins, como engenharia, arquitetura e outras que são necessárias para a execução do projeto. Essa é uma atribuição específica da gestão. Exatamente. Mas nós trabalhamos na parte que antecede a execução do projeto, que é a captação dessa oportunidade. Identificar dentro das características dos municípios aquilo que ele consegue captar. Esse é o nosso papel, né? Agora, você falou em tempo. Em quanto tempo uma gestão municipal que se senta com vocês para elaborar parcerias, em quanto tempo essa gestão vai ter o retorno efetivo? Eu digo, a captação de recursos. Isso a gente não tem uma regra, tá? Cada caso é um caso. Exatamente. E é importante que o gestor saiba que para ele estar pronto para captar recursos, ele precisa subir alguns degraus, né? Hoje, principalmente as entidades internacionais, requerem um certo aparelhamento local para poder investir o recurso e ter garantia do seu retorno. Então, as questões ligadas à transparência dos dados públicos é uma questão, por exemplo, central, né? O trabalho da governança com a sociedade através dos conselhos de políticas públicas é outra coisa que é bastante exigida nesses editais, né? A questão da contrapartida normalmente não é financeira, mas é uma contrapartida de ter responsáveis. Quem são as pessoas do município, da equipe municipal, que vão ser responsáveis pelo projeto? Então, esse trabalho preparatório, ele vai dizer o tempo de obtenção desse recurso. Quanto antes o município equacionar isso, antes ele vai estar pronto para captar esses projetos. Um gestor, ele tem cobrança em todas as áreas. Chega a população pede saneamento, pede calçamento, já chega a juventude, pede um parque de lazer, já chega os movimentos sociais, aí pede que sejam criados mecanismos de atendimento a LGBT, enfim, a negros, a questão de idosos, a questão do meio ambiente, por exemplo, obras que possam beneficiar a preservação do meio ambiente. Vocês atendem em todos esses setores? Sim, a gente tem projetos. Hoje no aplicativo a gente tem mais de 40 oportunidades de captação em todas essas áreas que você mencionou, né? De infraestrutura, passando por parcerias públicas-privadas até questões, por exemplo, ligadas à criança e ao adolescente. São temas que são transversais na realidade do município, né? E por isso que eu estou falando que é importante a gente construir um perfil do município para ter uma estratégia. Muita coisa se perde, Marcelo, e muito tempo se perde na gestão, porque o prefeito ele fica perdido querendo atender tudo ao mesmo tempo. Sem estratégia você não consegue evoluir. Então é necessário sim fazer uma listagem das necessidades, mas também é necessário fazer um acompanhamento e uma identificação de quais são as potencialidades do município. Perfil econômico, né, da região. Exatamente, um perfil técnico, um perfil econômico. A gente precisa saber qual a capacidade de gestão daquela equipe. E, obviamente, o prefeito que for inteligente, ele vai pegar esse apontamento, né, como horizonte para orientar a sua ação governamental, capacitar a sua equipe e ter melhores resultados. Então, assim, não adianta querer abarcar o mundo de uma vez só. É melhor ir por partes e, obviamente, à medida que você vai avançando, à medida que você vai aperfeiçoando a máquina pública, você vai ampliando o seu universo de possibilidades. De que forma vocês chegam nos municípios? Por exemplo, os prefeitos que não estão vendo agora essa entrevista. Alguns estão vendo, secretários estão vendo, vão comentar no município e tal, vão jogar aí na rede social, no Facebook, no WhatsApp, lá para o município. Só, olha, nós tivemos acompanhando a entrevista de um especialista sobre a questão de captação de recursos, de elaboração de projeto, de acompanhamento de gestão. Aos prefeitos que não têm conhecimento que existe uma equipe de especialistas com essa preocupação, como vocês chegam até eles?
A gente está estruturando essa abordagem, Marcelo, de diversas formas e basicamente essa abordagem hoje ela é digital através das redes sociais, né, e do nosso site, onde está alojado um blog que tem várias informações sobre tudo isso que a gente está conversando aqui. Então, o gestor que tiver interessado é só acessar o www.captte.com.br. E mais, temos participado de alguns eventos, né, promovidos por entidades municipalistas, exatamente para levar essa mensagem aos gestores. Posso citar que a gente teve presente agora na 20ª Marcha, né, dos Municípios da Brasília, o evento promovido lá pela CNM, onde tivemos a oportunidade de abordar e explicar todo esse cenário a diversos gestores que participaram do evento. E estamos à disposição, Marcelo, né, para aqueles prefeitos, consórcios públicos, associações municipalistas que quiserem ter acesso a essa pauta, né, basta entrar em contato conosco que terão certamente a nossa resposta e a nossa participação para encurtar esse caminho. Você falou num tema muito interessante, que muito gestor, por acomodação ou por não querer revelar detalhes da questão do orçamento, da questão da folha de pessoal, prefere não dar valor à questão da transparência, né? E aí ele perde muito, não é isso, Jeconias? Ele perde muito porque os organismos, entidades internacionais, organismos empreendedores querem saber se a gestão é transparente ou não. Marcelo, isso é uma questão assim, decisiva e, ao meu ver, superada. Ou melhor... É o dever de casa, o básico, né? É o básico, já era para estar superada. Hoje a gente tem, inclusive, legislação, né, que obriga a publicidade desses atos, enfim, de toda a execução orçamentária. É inconcebível, Marcelo, e aí a gente pode traçar até um cenário, né, que a gente observa muito atualmente. É inconcebível que um gestor público hoje queira manusear a coisa pública com segredos. Você veja que o clamor da sociedade pelas essas mudanças todas, e estamos vivendo um momento de quebra de paradigma, né? O modelo atual ele está insustentável, né? Você vê hoje, com todas essas questões advindas da Operação Lava Jato, todos esses escândalos, tanto no nível federal como no nível estadual e municipal, todo esse cenário provoca a reconstrução de um novo modelo. E, obviamente, esse novo modelo está baseado, calcado na transparência e na facilidade de acesso que a população tem, né, em relação não só aos atos de governo, mas às contas públicas. Eu acho que não quero crer que algum gestor ainda coloca obstáculos a isso. Ele está colocando obstáculos à sua própria sobrevivência política e administrativa, eu acredito. Eu queria saber de vocês também sobre o aspecto jurídico legal. Nós temos aí uma máquina que tem uma legislação específica para a questão, por exemplo, de licitações. Vocês dão suporte técnico ou também a questão da orientação jurídica, os caminhos legais, que está atrelado diretamente à questão da transparência também? Tudo que se relaciona, Marcelo, à aquisição do município de projetos, a gente consegue assessorar, tá certo? A questão da licitação, a questão da aquisição de projetos junto a entidades internacionais, existem procedimentos, existem regras, né? E essas regras são observadas, sim. O nosso objetivo é fazer com que a equipe do município ela fique confortável para poder cumprir todos esses requisitos e chegar ao objetivo final, que é a aquisição do recurso ou daquela oportunidade. Agora, a gente tem que ter em mente o seguinte, que o que é obrigação legal não deve ser driblada, não deve ser superada com como é que eu vou dizer, com facilidades. A gente tem que seguir as regras do jogo. E essa questão de licitação é uma delas que a gente está muito presente nesse debate, inclusive acompanhando através da nossa equipe da Monitorleg
várias mudanças na legislação que estão sendo propostas para flexibilizar essa execução dos recursos orçamentários públicos, uma vez que a nossa lei já está precisando, né? Ela é de 93, ela está precisando ser revista para ser adequada a esses novos procedimentos, inclusive esse novo ambiente de inovação tecnológica que a gente vive. Você veja que hoje qualquer grupo de WhatsApp você tem um controle social, Marcelo, muito maior do que qualquer encontro em praça que a gente tinha antigamente, não é verdade? É verdade. E é exatamente sobre isso. Eu queria saber dessa intervenção de vocês, da participação de vocês nos eventos. Vocês estão nos eventos que envolvem os municípios, de que forma? A gente participa tanto expondo, né, a nossa expertise no que diz respeito a essa captação de projetos, como também com palestras, concursos. A depender do interesse da associação, a gente pode sim montar um programa de informação e de capacitação dos gestores municipais para termos ligados à captação de projetos e oportunidades. Muito bem. Jeconias Júnior, queria agradecer a sua presença aqui no programa. Se tiver algo aí que não foi colocado ainda, fique à disposição. E queria agradecer a presença. Vamos convidar vocês para vir novamente aqui ao programa, para a gente poder, eu vou extrair de técnicos, de gestores, secretários, prefeitos, dúvidas, e no próximo programa a gente já vai responder essas questões, preencher essas lacunas aí, essas dúvidas que os gestores têm aqui no interior da Paraíba. Marcelo, eu que agradeço a oportunidade, quero aqui deixar o meu abraço, né, a todos e fazer esse convite, né, a todos que estão nos ouvindo, que baixem o aplicativo nas lojas, né, do iOS, da Apple ou do Android, CAPTE, CAPPTE. É gratuito, Marcelo. Lá estão elencadas todas as oportunidades, né, que estão abertas para os municípios cooperarem, e também tem os nossos contatos para que a gente possa, se for o caso, ajudar os municípios nessa missão de melhorar, né, o atendimento das demandas da sociedade. Nosso muito obrigado e ficamos à disposição para quem quiser mais informações. Obrigado, Jeconias Júnior, aqui conosco. O Direto ao Assunto de hoje vai chegando ao seu final. A gente volta amanhã, a partir das 11 horas, com o Direto ao Assunto. Um abraço a todos.